Soberano, bendito, maravilhoso Pai, na Tua presença uma vez mais nós estamos, Senhor amados, já desde este momento gratos por tudo quanto tens feito e ainda has de fazer. Senhor, tem chegado uma vez mais o momento de ouvirmos a Tua palavra. Pai, queremos em nome de Jesus pedir uma vez mais que uses o Teu servo como canal de transmissão da Tua palavra, para que o abrir da sua boca seja dada a palavra de verdade, autoridade e poder, e o pão da vida para alimento da nossa alma possa agora ser neste lugar distribuído, Senhor amado, para o nosso entendimento e impacto das nossas vidas. Pai, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, amém. Assim de pé como estamos, receba com alegria Pastor Joel. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz de Jesus mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento. Eu estou agradecido, muito agradecido a Deus pelo privilégio que Ele está me dando de estar aqui com os irmãos, participando desta festa, deste banquete espiritual. Eu não posso deixar de agradecer a Deus, porque aquilo que nós recebemos, que nós temos aqui, irmãos, é coisa muito grande. Eu não sei se talvez me emocione um pouco. Eu sempre dou muitas graças a Deus por estar onde eu estou, por comer o que eu como, por vestir o que eu visto, por andar onde eu ando, por morar onde eu moro, pela família que eu tenho, pela igreja onde eu sirvo e pelos companheiros, amigos que eu tenho. Eu agradeço a Deus. Eu aprendi uma expressão em inglês. Meu inglês é manco de um lado, aleijado do outro. Mas eu aprendi um negócio em inglês e eu repito igualzinho. I don't take it for granted. Eu não tomo isso por vão. Tudo isso é bênção que vem da mão do Senhor. Também não aprendi muita coisa de Bíblia, mas eu aprendi também uma expressão na Bíblia que diz assim: sede agradecidos. E eu agradeço a Deus hoje. Eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a Deus por estar no Hawaii. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar num lugar onde muita gente sonha estar e nunca pôde estar, não é? Agradeço a Deus porque eu tenho saúde para comer aquilo que eu tenho vontade de comer. Eu agradeço a Deus porque eu tenho comida para comer. Agradeço a Deus porque tenho roupa para vestir e porque eu estou num dos lugares mais lindos da terra, fazendo aquilo que é mais sublime na terra, adorando o meu Deus. Isso não seria de nenhuma valia se eu estivesse aqui em balada, noitada, em bagunça, não é? Em droga, em folia, mas eu estou aqui adorando o meu Senhor e Salvador Jesus. Nós viemos para cá adorando o Senhor, adorando a Deus quando vimos o mar, as montanhas, esse cenário que só o Havaí tem, não é? Tão lindo que só aqui a gente pode contemplar. E eu queria aproveitar e agradecer a Deus também porque eu posso ver. Eu quero agradecer a Deus porque os meus olhos enxergam. Agradeço a Deus porque eu vejo todas as cores, não é? Eu agradeço a Deus de todo o meu coração. E tudo isso é bênção de Deus. Mas além de estar aqui adorando a Deus, eu agradeço a Deus porque nós temos recebido, irmãos, banquetes de Deus aqui neste lugar. Tem sido verdadeiros banquetes. Eu tenho me deliciado sinceramente na presença do Senhor nosso Deus. E eu quero agradecer ao Senhor. Ainda peguei um finalzinho da aula do pastor Jader, e você tem a certeza que foi uma das melhores aulas de teologia que você ouviu na sua vida. Você pode receber, não é? E com certeza foi de grande valia para você. Quando você estiver estudando no Bible College, você vai se lembrar da aula do pastor Jader. Amém? Os alunos do Bible College vão se lembrar da aula do pastor Jader, não é? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelos meus companheiros, pastores que compõem a mesa diretora do nosso Concílio Distrital Brasileiro, pelo carinho, cuidado, a confiança que os irmãos têm tido, depositado em nós, para nós trabalharmos juntos e fazermos alguma coisa para Deus. Você pode ficar pensando assim: para que serve uma convenção de pastores?
Para que serve essa convenção fraternal de ministros das Assembleias de Deus do Brasil nos Estados Unidos? A Confradeb existe, irmãos, para servir. Ela existe para servir os pastores com os dons, talentos, habilidades, com a capacidade que Deus vai dando a cada um de nós. Nós juntamos tudo isso e vamos servindo aos pastores, porque nós somos compostos de pastores que estão à frente de igrejas. Eles precisam recarregar as suas baterias para continuar servindo a Deus e ao povo de Deus. É isso que nós fazemos. Nós servimos ao povo de Deus através dos pastores. Então, nós abastecemos os pastores e os pastores abastecem a igreja. E a obra do Senhor é realizada em nome de Jesus. Nosso trabalho é, com muita sinceridade e com muito amor a Deus, servir a Deus através dos pastores para que a obra do Senhor seja expandida na terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu recebi um tema muito bonito para este trabalho, que é o tema evangelização e missão. Brazilian District Council é o Concílio Distrital das Assembleias de Deus Americanas. Somos ligados à Assembleia de Deus Americana. Aqui nessa região, o superintendente é o pastor George Nagato, não é? Deve ser cearense talvez, não é? E a Confradeb e o Concílio Distrital é a mesma coisa. A única coisa é que a Confradeb é ligada direto com o Brasil e o Concílio Distrital é ligado aqui com os Estados Unidos, onde nós estamos morando. Mas nós somos brasileiros, né? Colombianos também e também portugueses, né? E talvez até algum cearense aí, né? Nossa gratidão ao pastor Joel Silva, presidente do Conselho da Regional Oeste, e especialmente ao pastor Luiz Henrique e à missionária Vânia Oliveira e a toda a equipe aqui do Hawaii que trabalhou de maneira tão linda. Sinceramente, eu estou impressionado com o carinho, a fidalguia dos irmãos, o tratamento. Eu estou me sentindo aqui o Kamehameha. Estou me sentindo o príncipe do Hawaii, eu já estou quase assim, né? E muito obrigado, irmãos, pelo carinho que os irmãos têm demonstrado, o seu trabalho, a comida, irmãos, preciosa, não é? Um pouquinho da nossa história rapidamente, não quero tomar muito tempo. A Confradeb foi fundada em 27 de maio de 1998, não é? Já estamos aí com quase 15 anos, não é? Vamos fazer 15 anos esse ano, não é? 1998, e tem a sua sede lá na Flórida. Sabe onde ela foi fundada? Naquele hotel onde você nos deu a alegria, o privilégio da sua companhia, no Conad. Foi ali que ela foi fundada, em 27 de maio. Nesse tempo ele chamava Radisson Twin Towers, não é? Era o nome dele. E a sede é em Lighthouse Point, lá na Flórida. Um pouquinho da nossa história. Aí nós temos uma das nossas primeiras reuniões, outra reunião, né, para lembrar um pouquinho. Dá para localizar aí, não? Cadê o Eglai aqui? Não estou vendo o Eglai aqui. Esse aqui é o pastor Jada e esse aqui sou eu. Uma vez eu fui assim. Como é o nome desse pastor aqui? Pastor Eglai. Esse aqui. E esse? Jason, esse? Vernecles Marçal, Noé Rosa, Jader Dutra. E esse é quem? Que era pastor lá em Westchester. Romildo. E esse aqui é o pastor Carlos Goulart, acredite ou não? E esse sou eu, também não tenho. Olha aí. Eu coloquei os negócios meio atravessados aí, mas aqui está o pastor Humberto Solano Costa. Parece que ele tinha bigode aqui, não. O pastor Gibson Idor Reinheimer, pastor Obed Oliveira,
pastor João Luiz de França, e aqui está o pastor Jader. E aí, irmão, tem muita gente. Evangelização e missão é o nosso tema. A responsabilidade é minha, é minha, é minha. A responsabilidade é minha, nossa responsabilidade de fazer missão, né? Eu falei com o pastor Joãozinho, para que esse também, né? A responsabilidade, quando você diz também é minha, é aquilo que o pastor Jader acabou de falar. A pessoa gosta de deixar para o outro, né? Não, é, o outro também tá. Eu vou levar água, né? Porque os outros vão levar leite para a cisterna, não é verdade? E aí só dá água. A responsabilidade é minha. Diga comigo, a responsabilidade é minha. Forte, a responsabilidade é minha. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o ano passado, no ano 2011, eu acompanhei um irmão lá no Brasil, que não é pastor, ele é empresário, aqui em Los Angeles, Estados Unidos, e esse irmão viaja pelo seu trabalho, pela sua empresa, para fazer os seus negócios, e ele, em cada lugar que ele chega, ele procura entrar em contato com as igrejas, porque Deus colocou uma palavra no coração dele, e ele transmite esta palavra. Ele chega nas igrejas e ele fala a respeito do avivamento. E ele fala da bênção que é nós termos um avivamento no nosso meio e sermos avivados. Mas ele chama a nossa atenção para que nós levemos esse avivamento para fora das quatro paredes. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Além das quatro paredes, amém? Lá no CONAD, o ano passado, nós usamos o tema além das quatro paredes, não é? Foi o nosso tema no CONAD. Ele desafia você, na verdade, com aquilo que o pastor Jader pregou, que o pastor Humberto pregou, que o homem não pode ser feliz, o crente não pode ser feliz, se ele não anunciar a Jesus. Ninguém pode ser feliz servindo a Deus, se não prega o Evangelho de Jesus, se não fala do amor do Senhor Jesus Cristo. Depois do CONAD, orando a Deus, nós começamos a preparar uma série de estudos que os irmãos têm recebido sistematicamente. Todas as quintas-feiras nós estudamos a palavra de Deus juntos. Nós, os pastores do Ministério do Belém, entramos online. O pastor Luiz Henrique eventualmente entra online nessa reunião. E nós nos reunimos lá a partir das 9 da manhã, significa que são 3 horas da manhã aqui no Hawaii. E ele de vez em quando está conosco. E eu me admiro que ele esteja conosco às 3 da manhã, não é verdade? E fica conosco aí. Quando nossa reunião termina, são 6 horas da manhã aqui no Hawaii. Nós tivemos essa experiência essa semana, que nós participamos, os pastores aqui do nosso ministério entraram ao vivo na reunião online lá na Flórida. Nós também entramos para participar também daquela reunião. Depois do CONAD, nós estávamos estudando a palavra de Deus, e começamos a falar sobre a evangelização, dentro do propósito, do nossa declaração de propósito da nossa igreja, né? Alcançando vidas para Cristo. E nós começamos a estudar sobre a nossa responsabilidade pessoal, particular, de alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. E logo no início Deus nos deu este tema como um mote: a responsabilidade é minha. Missão, a responsabilidade é minha, não é? O século passado, irmãos, o século 20, ele viu o aflorar das missões através do avivamento pentecostal. William Seymour, né, ele estava aqui, acho que ficou meio de tarde, ele sumiu. William Seymour foi um homem que Deus usou para trazer um avivamento pentecostal no começo do século passado. Você conhece a história do avivamento. Na rua Azusa foi onde se estabeleceu a igreja. Ele era negro, filho de escravos, cego de um olho, num tempo em que havia segregação racial, no tempo que havia racismo. Negro não tinha vez, não tinha valor aqui nos Estados Unidos da América, mas no céu eles sempre tiveram valor.
Então Deus faz alguma coisa contra tudo aquilo que os homens estavam achando ser verdade, e Deus levanta este homem para promover o avivamento pentecostal no começo do século 20, e ali começa um grande movimento missionário a partir dos Estados Unidos para os outros países do mundo. A partir desse momento, as igrejas começaram a se organizar. Algumas igrejas que já existiam, elas começaram a passar pelo avivamento pentecostal. E elas então, na verdade, vinha gente do mundo inteiro para ver o que estava acontecendo em Los Angeles, ali na Azusa. E começou gente a voltar para os seus países e começou a pregar o avivamento pentecostal. E eu acredito que nem todos tinham, na verdade, a base bíblica, o ensinamento correto para ministrar. E o que acontece é que alguns desvios, desmandos começaram a acontecer. Alguns grupos se uniram, outros que já eram organizados, como a Igreja de Deus, a Igreja do Nazareno, outras igrejas que estavam lá já naquela época, começaram a se organizar, e outros grupos pentecostais se organizaram, um deles em Topeka, Kansas, e lá começou a Assembleia de Deus, no ano de 1914 começou a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil começou em 1911, já de maneira organizada, como uma igreja fundada pelos missionários, e foi se expandindo. Nos Estados Unidos começa em 1914, e começa aí um grande movimento pentecostal. A segunda metade do século 20 começa a ver o resultado das missões, começa a conhecer a semeadura daquilo que foi plantado na primeira metade do século 20, ou seja, um grande avivamento pentecostal. O movimento pentecostal se espalhou pelo mundo inteiro, e começa agora a bênção de Deus em todo lugar, e aqui e ali começam a explodir igrejas de todos os lados, especialmente no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram lá e fundaram a Assembleia de Deus, que cresceu, se expandiu, e no final do século 20, a Assembleia de Deus do Brasil já contava com quase cerca de 18 a 20 milhões de membros, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É uma nação dentro de outra nação, Existem muitas interpretações para a missão. Os membros da igreja em geral, irmãos, muitas vezes interpretam missão de maneira emocional, e o coração sinceramente lhes arde quando eles falam em missão. Missão é uma coisa que a gente gosta de ouvir, que a gente gosta de falar. Ouvir testemunho de pastores que foram criados aqui, como o pastor Salmão mencionou, numa igreja missionária, uma igreja que desafiava para a missão. Nosso coração arde por missão. No Brasil, a gente é uma realidade tão comum para nós que a gente esquece que a maioria das pessoas que está aqui nunca teve acesso a essa realidade, No Brasil, nós tínhamos muitos congressos de jovens. Foi no nosso primeiro congresso de jovens que o pastor Jader finalmente foi batizado com o Espírito Santo e passou a dar-me menos trabalho. Até hoje ele dá menos trabalho, irmãos, do que dava, não que os outros, do que dava. Então, foi nesses congressos que nós vimos a manifestação de Deus muito poderosa, levantar missionários em muitos lugares do Brasil. Os domingos pela manhã eram reservados para a manhã missionária. Naquela manhã só se falava de missão, e o assunto era tão forte, e a pregação tão poderosa. Deus chamava missionários, jovens tinham uma chamada para a missão ali naquele momento, eram levantados novos missionários, e o poder de Deus era derramado de maneira especial. Muitas pessoas eram batizadas no Espírito Santo, muitas pessoas eram curadas, e na hora da oferta as pessoas, irmãos, contribuíam com tudo que podiam. As pessoas que não tinham dinheiro arrancavam o relógio, arrancavam o anel, arrancavam a aliança, iam colocando, e as salvas na verdade não eram salvas, em muitos lugares se fazia de maneiras diferentes, mas na maioria das vezes eram 4 jovens segurando um lençol, representando os 4 pontos cardeais, segurando um lençol, e as ofertas eram jogadas no lençol. Aquelas ofertas eram colocadas ali, e uma manifestação muito grande do poder de Deus. Isso foi muito bonito. Final do século 20, ou a segunda metade do século 20, a grande manifestação. Depois começaram os congressos missionários, e o finalzinho do século 20 já começou a conhecer os movimentos neopentecostais.
pentecostais, né? Era um movimento já um pouco diferenciados. Mas para os membros da igreja, irmãos, missão em geral, os membros em geral, missão muitas vezes era alguma coisa mais emocional, um assunto que as pessoas viam mais como emoção, aquele momento, não é? A pessoa vinha para frente chorando enquanto a gente cantava: eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Quantos cantavam esse hino às lágrimas, ao choro, e vinham para frente rendendo a sua vida para serem usados por Deus, né? Pastor Jader mudou um pouquinho a letra desse hino, e ele cantava assim: eu quisera ir ao campo milionário. E ele dizia: eu tenho chamada para os Estados Unidos, eu tenho chamada para os Estados Unidos. E um dia a gente estava pintando a igreja lá na Flórida, e o pastor Jade começou. Meu pai falava: Jade, vai estudar, Jade, vai estudar. Eu não quis estudar, eu falava: não, pai, eu vou para o campo milionário, eu vou ser missionário, pai, não precisa estudar não, eu vou ser missionário. Aí, tá vendo? Deu no que deu, agora eu estou aqui pintando. É claro que é brincadeira, né, irmãos? Mas que movimento maravilhoso, lindo que Deus fez, e quantos missionários foram levantados, mas muita gente era apenas emoção. É um grande risco que talvez você esteja correndo durante essa festa. A nossa convenção escolheu fazer essa festa aqui com o Conselho Regional, e fazer aqui no Havaí, o que não é muito fácil, porque é muito difícil para a maioria das pessoas que estão lá no inland, né? No mainland, não é? Para eles poderem chegar aqui é muito complicado e é caro, você sabe. E os hotéis aqui também são muito caros. Isso significa que nós temos uma escola bíblica mais reduzida em tamanho, mas parece que Deus escolheu aumentá-la, maximizá-la em qualidade. O Senhor tem sido presente conosco aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus, não é? E, amados, é um risco que se corre de que a gente venha apenas a se emocionar com missão, se emocionar com essas coisas. E o meu desafio essa tarde é que você se conscientize da sua responsabilidade da missão. Missão, a responsabilidade é minha, glória a Deus. E para alguns missão é enviar missionários ao campo e mantê-los financeiramente. Só isso, missão é isso, é enviar missionário. Esse negócio de chamada missionária é uma coisa que nem passa pela minha cabeça. Não passava pela cabeça de muita gente que hoje está sentada aqui. São pastores que estão fazendo missão. Nunca passava pela cabeça deles. Hoje eles estão aqui fazendo missão em nome de Jesus. Para algumas denominações entendem missão é enviar missionários apenas, não é? Enviar missionários às mais diferentes partes do mundo, ou seja, ela ter uma presença missionária naquele lugar. A nossa denominação está lá. As denominações são Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus e as demais igrejas de Deus e as demais igrejas, né? Outros entendem missão como projetos na área de ensino, de escolas, institutos bíblicos, universidades e etc., não é? Para os que olham para os povos mais necessitados, missão é criar a oportunidade de levar pão para quem tem fome, é vestir o nu e atender aqueles que estão enfermos, não é? Ou ainda na área de necessitados, algumas pessoas que têm uma visão mais empresarial, entendem missão como ajudar as pessoas a crescerem economicamente. Então elas vão num lugar que tem muita necessidade e começam a ajudar as pessoas a criarem microempresa. Fazem o financiamento de uma máquina de costura, de uma máquina de sorvete, ou de alguma coisa assim. E a pessoa começa então a fazer o seu próprio negócio, a ganhar o seu dinheirinho, financiado por pessoas que estão ali levando dinheiro e aproveitando este ensejo para fazer missão. Isso é o que essas pessoas entendem por missão. Tudo isso é muito bonito, irmãos, especialmente quando missão toca o coração das pessoas. Mas a realidade é que em muitos casos as pessoas se acostumam com a rotina missionária da igreja e já nem sequer se emocionam mais com isso. Nós vamos levantar a oferta missionária, que já é uma coisa mais fria, não pensa mais, já acostumou com a cara dos missionários, não é?
já acostumou com o negócio de missão e tal. Quando pensa em missão, pensa o quê? Eu penso na África, na Bolívia, no Paraguai, não é? No Jardim Danfer, não é? Santo André também. A gente pensa em alguns lugares, não é, que mais necessitados. A pessoa, quando pensa em missão, pensa nisso, ou seja, é uma coisa fria e distante. O máximo que você faz é se emocionar para dar talvez uma ofertazinha maior. No lugar de dar uma oferta barulhenta, né, plim, 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 você vai dar uma ofertazinha stretch, né, uma notazinha, né, vai dar ali. Não, hoje eu vou dar uma oferta melhor. Hoje eu vou dar $5, né, vou dar $5 para missão. E achamos às vezes que nós estamos fazendo muito, né? Que estamos abafando, né? Mas na realidade, irmãos, o que é missão? Missão é cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Eu vou apressar um pouquinho aqui, porque nós precisamos ter o culto logo depois. Eu não quero atrapalhar tanto o nosso horário, mas indo diretamente, sem entrar nos detalhes todos, missão é cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Nós já ouvimos, é um mandamento de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? O primeiro ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É a mensagem de sairmos pelo mundo proclamando o evangelho de Jesus para que as pessoas sejam salvas. O outro ide. Ide fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é o outro ide, é o segundo ide, não é? Qual é? Ali faltou um R no lugar do E. O maior desafio das missões. O maior desafio das missões é que faltam obreiros, não falta dinheiro. O maior desafio da missão não é a oferta missionária. O maior desafio da missão não é você saber para onde você vai. O maior desafio da missão é que faltam obreiros. O Senhor Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Faltam obreiros. Quantos creem nisso? Se nós não crêssemos nisso, essa igreja não estaria aqui hoje, não é? Eu recebi um telefonema de Dallas, no Texas. Desde Dallas, eu estava na Flórida, e alguém me disse: pastor, nós temos um grupo no Havaí que está pedindo socorro. Era um grupo organizado, o pastor ficou doente, voltou para Massachusetts, e depois esse grupo ficou sem pastor, e depois teve um jovem filho de pastor que era um evangelista e está dirigindo a igreja, mas ele também está indo embora, e as pessoas estão sem pastor e estão muito preocupadas e estão desesperadas. Nós oramos, conversamos com o nosso pastor. Eu fui ao Brasil, conversei com o nosso pastor, voltei aos Estados Unidos, orei a Deus e vim aqui. Os irmãos pediam que viéssemos aqui. Eu vim aqui ao Havaí e fiquei num hotel, sem a menor ideia de onde exatamente eu estava. Fiquei no hotel lá em Waikiki, telefonei para o irmão que havia nos chamado antes, e ele foi lá no hotel e me encontrou. E naquela noite nós nos reunimos com o primeiro grupo de irmãos aqui, desse tempo de restauração da igreja aqui no Havaí. 8 pessoas. E eu confesso a você o meu impacto quando eu vi aquele monte de surfista, tudo tatuado. E eu fiquei olhando, falei: onde é que eu estou, mano? Eu estava de paletó e gravata. No segundo dia, eles anunciaram, avisaram as pessoas que o pastor estava aqui. E os irmãos foram todos para lá. E nós tínhamos, na segunda noite no hotel, nós tínhamos alugado uma sala para isso. Na segunda noite nós tínhamos 25 pessoas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas a única pessoa de calças era eu. Eu, no outro dia, tirei o paletó e a gravata, né? Mas ainda era a única pessoa que estava usando calças, né? E ali nós oramos e choramos juntos e pedimos ao Senhor da seara que enviasse um obreiro para a sua seara. E Deus enviou para cá o pastor Roberto Bueno, que vinha lá da África, de Moçambique, e passou um tempo no Brasil, e de lá ele veio para cá, e ele começou aqui o ministério do Belém. Não começou essa igreja porque essa igreja já existia antes, e os irmãos foram reunidos,
não é? Foram unidos outra vez, se reuniram outra vez para fazer a obra de Deus, mas ele começou, estabeleceu aqui o ministério do Belém. O Senhor Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Faltam obreiros. Nós nos deparamos com essa realidade todos os dias. Eu não fazia ideia de quem a gente poderia mandar para o Havaí. Nós temos muitos desafios e nós precisamos muito orar que o Senhor envie obreiros para a sua seara. Você olha e pode achar que tem muito pastor, mas você, como líder de pastores, como é que chama? Querix? Você não envia quem você quer, porque o Querix, ele é encarregado da autoridade competente, mas ele não é dono da autoridade competente. Ele tem que receber da autoridade verdadeira a direção para estabelecer a autoridade delegada. Você não manda as pessoas para onde você quer. Se fosse assim, eu já teria feito tanta coisa, não é? Mas graças a Deus que não é assim, porque já me evitou cometer muitos erros. E às vezes surpreendido por Deus, em oração, quando Deus me mostra alguém para algum lugar, meu Deus, eu nunca tinha pensado nessa pessoa. E Deus estava esperando a hora certa para me falar a pessoa. Rogue ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Eu estava aqui no Havaí e no meu coração rogando a Deus que enviasse um obreiro, e esse obreiro tem que sair daqui, de líderes que nós vamos formar nesta igreja em nome de Jesus. Nós precisamos retomar a nossa congregação lá no Waikiki em nome de Jesus. Nós precisamos estabelecer outras congregações aqui nessa ilha, onde nós temos brasileiros e fica longe, chega aqui é longe. Nós gastamos uns 45 minutos hoje e o motorista vinha correndo. Demorou para chegar, não é? Uns 45 minutos. Nós precisamos mais congregações. Deus quer estabelecer líderes neste lugar, e nós estamos prontos a formá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus porque o pastor Luiz Henrique é um desses líderes, formador de líderes, que está aqui para fazer estes líderes para que essa obra seja expandida no nome de Jesus. Para o Havaí trabalhar com surfista, só carioca. Glória a Jesus. Faltam obreiros, não é? Informando, esse mapa não dá para ver muito bem, como sairmos do discurso para a verdadeira conscientização e ação de cada membro da igreja na conquista dos perdidos para o reino de Deus, nesta reta de chegada da igreja. Como nós vamos fazer isto? Como é que a gente faz para conscientizar as pessoas de que elas têm que pregar o evangelho? Como sairmos do discurso para a verdadeira conscientização e ação destas pessoas? Aqui, irmãos, esse mapa, ele está mostrando aqui as concentrações dos cristãos no mundo inteiro, né? Eu não quero ficar muito detido aos números aí, porque já foram falados muitos números aqui, mas 79,5% da população dos Estados Unidos é dita cristã, não é cristã evangélica. Estou falando de cristãos de maneira geral, católicos inclusive, não é? No Brasil, 90,2%, no México, 95% de cristãos, não é? Ok, dados importantes que a gente tem que saber. O mundo não evangelizado, eu tenho, irmãos, a fonte desses dados no meu estudo, mas não coloquei aqui porque não dava tempo. São 38 países onde menos de 50% das pessoas ouviu falar do nome de Jesus. Existem 38 países no mundo onde menos de 50% das pessoas ouviu falar no nome de Jesus. Jamais foi evangelizada essa porção da população. Ontem nós ouvimos aqui dados, eu já ouvi em vários lugares aí, essa é a nação menos evangelizada do mundo, essa é a nação menos, várias nações são a nação menos evangelizada do mundo. Não importa, é importante que a gente tenha esse conceito, né? Mas eu peguei um dado há pouco tempo, que no Catar, não quer dizer que isso seja uma realidade, mas no Catar existe um cristão evangélico registrado. Um cristão no país do Catar, ali perto ali dos Emirados Árabes, né? Dubai,
por ali, não é? 1.699.375 de pessoas não evangelizadas, nunca ouviram falar do nome de Jesus. É 29,6% da população global do planeta. Todo mundo não evangelizado conta com apenas 20.500 trabalhadores do evangelho em tempo integral. Nós estamos falando de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Nós não estamos falando de pessoas que já ouviram falar de Jesus e ainda não aceitaram Jesus. Nós estamos falando de pessoas que não conhecem o nome de Jesus, nem por uma questão de história, ou de educação, ou de formação intelectual. 10.200 missionários estrangeiros apenas trabalham com essas pessoas que não conhecem Jesus. 0,1% de literatura cristã é direcionada a essas pessoas. 0,1% de rádio e TV cristã é direcionada a essas pessoas. Qual é o maior desafio de Deus? Se é que pode ter algum desafio para Deus, eu creio que o maior desafio de Deus, uma das tarefas mais difíceis de Deus, é convencer o seu povo a mover-se no mundo espiritual. Quando nós falamos de missão, a gente só pensa na horizontal, a gente não pensa na vertical. Quando a gente fala de missões, a gente fica buscando quem é que pode, quanto custa, aonde vai, é muita coisa, não dá, vai ser um só, ou talvez, a gente fica limitando Deus, não é? O maior desafio, eu creio, para Deus, eu creio que uma das maiores dificuldades, uma das tarefas mais difíceis de Deus, é convencer a você e a mim, de que nós temos que atuar na dimensão do reino de Deus. Não do reino do Obama, nem do reino da América, não no reino do dólar, nem no reino da filosofia, não no reino das nossas organizações, mas no reino de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que ter o pé na terra, a cabeça e o coração em Cristo Jesus, lá no céu, em nome de Jesus. Nós temos que viver na dimensão do reino de Deus. Curai os enfermos que nela houver, diz eles, é chegado a vós o reino de Deus. Nós temos que viver na dimensão do reino de Deus. Onde você estiver, você não é indocumentado. Onde você estiver, você não é ilegal. Onde você estiver, você não é legal. Onde você estiver, você não é cidadão americano. Onde você estiver, você não tem que se valer dos direitos de cidadão americano ou de cidadão brasileiro. Onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, porque tem lugar que ser brasileiro não vale nada. Tem lugar que ser americano também não vale nada. Tem lugar que os seus direitos nacionais não valem nada. Tem lugar que a sua intelectualidade não vale nada. Tem lugar que o seu dinheiro não vale nada. Tem lugar que o seu anel no dedo não vale coisa alguma. Seu dinheiro não pode comprar aquilo que você precisa. Mas em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, você e eu somos cidadãos dos céus. Em qualquer lugar nós podemos curar no nome de Jesus. Em qualquer lugar nós podemos pregar em nome de Jesus. Em qualquer lugar nós podemos realizar a obra de Deus, expulsar os demônios para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você for sair de casa amanhã, calça o sapatinho do reino dos céus. Quando você for sair de casa amanhã, calça o sapatinho da glória de Deus. Não sai vestido de green card, não sai calçado de passaporte americano, não põe o sapato da intelectualidade, mas põe o sapato da autoridade, do poder e da glória de Deus. E onde você chegar, você deve agir, se comporte como cidadão do reino de Deus, em nome de Jesus. O maior desafio de Deus, Deus está bradando aos nossos ouvidos. A geração da igreja primitiva cumpriu a tarefa na dimensão do reino de Deus. Você viu como a igreja se espalhava? Tantos eram batizados no Espírito Santo e tantos eram batizados no Espírito Santo. Começou, dentro de 5 anos, eles já eram mais de 120 mil pessoas, segundo os estudos, espalhados por muitos lugares agora do mundo. Em pouco tempo o evangelho alcançou a terra inteira, e o apóstolo Paulo escreveu isso aos Colossenses, se eu não estou enganado, 1:17. E este evangelho já foi pregado a toda criatura que existe debaixo do céu. Eles fizeram a tarefa sem iPad, sem telão,
sem iPhone, sem computador. Eles fizeram a tarefa sem carro. Eles fizeram a tarefa sem avião. Eles fizeram a tarefa de espalhar a mensagem a toda criatura debaixo do céu, apenas na graça e na autoridade do poder de Deus. Nós precisamos estar convencidos de que essa obra é de Deus. O Senhor parece que está bradando a essa igreja. Eu tenho a impressão de que nós somos a igreja do arrebatamento. Eu creio isso. Eu creio que talvez nós não vamos passar pela morte, a menos que alguém resolva morrer daqui a pouco, antes que Jesus volte daqui mais tarde, não é? Eu creio que nós somos a geração que vai ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo. Eu creio que nós seremos arrebatados, seremos transformados, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. E eu creio que Deus precisa da nossa geração mais do que qualquer outra geração antes de nós. Eu creio que a voz de Deus está bradando do céu e dizendo: façam a obra que eu vou respaldar. Pode pregar que eu vou curar. Pode pregar que eu vou salvar. Pode pregar que eu vou batizar. Pode pregar que eu vou libertar. Pode pregar que eu vou abençoar. Eu vou prosperar. Eu vou fazer a obra. Pode pregar. Glória ao nome de Jesus. Até aos confins da terra. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer: não existe limite para você e para mim quando Deus nos levanta. Não existe limite. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: fácil para você, filho de quem você é muito fácil para você alcançar o mundo e ir para outros países, é muito fácil. Você devia ter chegado quando meu pai estava puxando a cachorrinha, quando meu pai era marreteiro na ponta da feira, quando a gente levava lanche para ele na feira de manhã, porque ele tinha chegado de madrugada e tomava o café da manhã lá pelas 9, quando a gente chegava, a minha mãe ia levar. Isso quando o negócio já estava bom. E ele voltava para casa às 2 horas da tarde, e ele chegava em casa e almoçava. Enquanto ele almoçava, a gente ficava pulando em cima dele. A coisa mais fácil que tem é pular em cima dele. Ele é desse tamanhozinho. E ele pegava um trocadinho e dava para a gente ia do outro lado da rua, na quitanda, na venda, e comprava suspiro colorido. Comprava aquele conezinho com paçoquinha, lembra? Maria Mole, que tinha vermelho, que tinha aquela cor de rosa, tinha branquinha, amarelinha, né? Aquele doce que tinha metade era vermelho e metade era amarelo, lembra não? Aquele doce de parecia uma geleia, cheio de açúcar em cima, que maravilha, né? E a gente ia lá, e ele dava o dinheiro para a gente comprar, para ele poder almoçar, para ele conseguir almoçar. Quando terminava o almoço, ele tomava um banho e ia para o centro comercial, onde ele comprava mercadoria para vender no outro dia. Ele saía correndo e voltava lá por umas 5, 6 horas da tarde, e quando ele chegava às 5, 6, 6 e meia, dobrava o joelho, abria a Bíblia e ia clamar a Deus. 6 e meia, 7 horas, a gente estava saindo para ir para a igreja. Quando tinha carro, ia de carro. Quando não tinha, ia de ônibus. Atravessava a cidade de São Paulo, da zona sul, da zona norte à zona sul, onde ele dirigia a congregação de Indianópolis. E assim fomos nós. Às quartas-feiras a gente falava: pai, hoje não, hoje é culto público. Eu estou cansado, pai. Eu estou cansado, amanhã eu vou para a escola. Ele falava: não, meu filho, cansado estou eu, que levantei às 3 da manhã, que descarreguei caminhão na feira, que montei barraca, que desmontei barraca, que fui comprar mercadoria no mercado. Cansado estou eu, mas eu não estou cansado de levar você para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus e ser criado no caminho do Senhor. Comprometimento de uma geração: faça que eu respaldo. O Senhor está nos dizendo. Plano de conscientização. Nós precisamos de um plano de conscientização. Nós precisamos atentar para isso. Não vamos achar que a nossa mensagem aqui nessa escola bíblica vai resolver o problema. A nossa mensagem aqui é simplesmente um alarme que está soando. Pem, 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 pem,
Se você não resolver o problema, não vai acontecer coisa alguma. Nós precisamos de um plano de conscientização. O plano de conscientização, ele tem que ser pensado. Se alguém vai fazer uma torre, tem que parar e sentar para ver se tem com que terminar. A primeira coisa que precisa é uma campanha de oração e jejum. Nós entramos em campanha de oração e jejum na nossa igreja sede em favor das almas perdidas. Estamos intencionalmente orando e jejuando para que o Senhor salve os perdidos. A palavra de Deus disse: admoesto depois meu filho Timóteo, disse Paulo a Timóteo, que antes de tudo se façam deprecações, orações, ações de graças por todos os homens, intercessões e ações de graças. Ou seja, antes de qualquer coisa, ore. Antes de qualquer coisa, ore. Eu vou lhe dar 5 passos para você ser prosperado em qualquer área da sua vida, especialmente na evangelização. Passo número 1, ore. Passo número 2, ore. Passo número 3, ore. Passo número 4, jejue. Passo número 5, evangelize. Depois que você orar, e orar, e orar, e jejuar, pode se levantar e sair, porque você vai voltar com as suas mãos cheias para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ore, rogue ao Senhor da seara pela salvação das almas perdidas. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva louvava a Deus e caía na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os discípulos haviam sido estabelecidos, formados, forjados através de um líder que orava. Jesus Cristo orava e os ensinava a orar. Glória ao nome de Jesus. Orar por a responsabilidade é minha. Ore e peça a Deus que lhe ajude a conscientizar-se disso, para que isso faça parte de quem você é e não do que você faz. Eu gosto muito daquela canção que diz: adorador é tudo que eu sou. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana: importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Precisa adorar a Deus em espírito e adorar a Deus na verdade, em nome de Jesus. Quem adora a Deus ganha alma para Jesus. Ser forjado como um adorador significa ser forjado como um evangelizador. É impossível você amar a sua esposa e não falar para ela que você a ama. É impossível você amar a sua esposa e não fazer o bem para ela. É impossível você amar a Jesus e não alcançar vidas para Cristo. Porque o maior sonho de Deus, se é que Deus pode sonhar, o desejo do coração é o nosso sonho, não é? O maior desejo do coração de Deus, Paulo falou disso um pouquinho mais à frente, é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus fica sonhando, que os homens se salvem, que os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer de ver o homem na sarjeta. Deus não tem prazer de ver o homem no desespero. Deus não tem prazer de ver o homem na depressão. Deus não tem prazer de ver as famílias dilaceradas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o homem se salve. O instrumento da salvação do homem é você e sou eu. A responsabilidade, glória a Jesus. Ore pela obra missionária. Irmãos, quando eu falo desses temas aqui, nós discorremos isso de maneira extensa falando disso, mas eu tenho alguns poucos segundos para terminar, na verdade, não é? Nós temos um novo paradigma no século 21, uma nova realidade de missão no século 21. Nós temos novos horizontes. O século 21 é marcado por algumas condições novas. Já no século passado, em 1974, numa reunião que houve lá em Lausanne, na Suíça, se não me engano foi o Pierre Wagner, aquele doutor que era professor do Jadão lá na Califórnia, lá em Los Angeles, não é? No Fuller, né? Ele chegou e propôs uma nova maneira de pensar que o pastor Salmão já explicou para nós. A gente pensava em missão de maneira geográfica. Ele parou e falou: pega um pouquinho, gente. Não é só geografia. Dentro de uma mesma nação existem povos com características totalmente distintas, totalmente diferentes. E existem povos dentro de uma mesma nação que são
totalmente independentes. Eu ouvi um pastor da Indonésia falando que ele chegou para pregar o evangelho. Aliás, ele estava passando por um lugar talvez acidentado como aqui no Havaí, e tinha assim, ele passou por várias vilas, 4 ou 5 ou 6 vilas, numa descida lá para baixo da montanha, e ele nunca tinha visto aquele lugar. Ele estava a vários quilômetros da cidade de Jakarta, capital da Indonésia, e ele então parou e voltou e foi descendo. E você sabe que a Indonésia é o país com a maior quantidade de muçulmanos no mundo. E ele foi descendo, passou na primeira vila, tinha uma mesquita, passou na segunda também, na terceira também. Ele chegou lá na quarta, que me parece que era a última, e não viu. E ele parou e desceu, e tinha uns homens que estavam trabalhando na lavoura de arroz. E ele parou e gritou para eles: ei, eu sou de Jakarta. E eles pararam e olharam para ele. Você sabe, o pessoal lá do interior, lá da terra do pastor Sandro, né? Gosta, quando fala que alguém é da capital, ele sai correndo, né? E ele saiu correndo para falar com o pastor, e vieram conversar com ele e tal. E você, o que é? E ele disse: pois é, eu estou aqui, eu nunca tinha visto essa vila. Vocês fazem o que aqui? Plantam arroz? Eu estou vendo, nós plantamos arroz. Que bom e tal. E quantos vocês são? Nós somos 50 famílias, e nós estamos aqui trabalhando. E você faz o que? Ele disse: eu sou um pastor evangélico. Eu disse: pastor? Você é um pastor? Sim, sou. Verdade mesmo, verdade. Faz 15 anos que nós estamos esperando que chegue alguém aqui para falar do cristianismo para nós, porque nós não quisemos aceitar o muçulmano aqui, porque nós temos uma família, nossa família lá do outro lado, todo mundo é cristão, mas a gente não sabe direito o que é isso, e nós ficamos esperando para ser igual a nossa família. O que é cristão? Fala para nós de Jesus. Sabe que ano aconteceu isso? 2008. Esse pastor deu testemunho em 2009, num fórum missionário, num congresso missionário que houve na cidade do Panamá, no país do Panamá. Essa realidade está mais perto de nós do que nós pensamos. Nós temos um novo paradigma. Ele mostrou que agora não são somente as regiões que precisam ser evangelizadas. Dentro das regiões existem os povos, com a sua cultura, com a sua raça, com a sua língua, com os seus costumes, que nós precisamos conhecer, para que eles possam ser evangelizados de maneira contemporânea e moderna, como o pastor Jader acabou de ensinar. É um novo desenho, e nós temos novos desafios e novos horizontes. Não faz muito tempo que começou a se estudar melhor e mais detidamente um fenômeno chamado diáspora. O povo está se espalhando no mundo inteiro. O mundo virou uma aldeia global. Todo mundo corre para cá e corre para lá, mas o efeito da diáspora, a diáspora no sentido do estudo é conhecida como o deslocamento de pessoas para um novo lugar para viver lá, para estabelecer residência. E ela não vai ali simplesmente para passear ou para conhecer. Elas foram para o Havaí para ficar lá, para morar lá, para estabelecer vida lá, né? Quem sabe achar alguém menos avisado e acabar casando, né, no Havaí, e ter até 4 filhos, não é verdade, irmão? Foi tão bom vir aqui fazer o casamento dos nossos irmãos, o batismo e o casamento deles, e hoje eles estão com 4 filhos, e eu soube hoje que alugaram uma casa que tem 1 acre de terra. Estão pensando em mais pelo menos uns 8 em nome de Jesus, né? É o deslocamento de pessoas para estabelecer a sua residência, a sua moradia naquele lugar e ficar lá. Agora eu quero só que você entenda uma coisa, eu vou correr mesmo. Pelo seguinte, o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, gente. Até os confins da terra, onde nós não fomos, Deus trouxe para nós. Fazer missão nos confins da terra hoje está mais fácil do que antes. Você nunca vai entrar no Irã de peito aberto para pregar o evangelho, porque você vai ficar preso. A semana passada nós recebemos uma carta do Dr. George Wood, que é o presidente da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Mandou uma carta para o nosso pastor José Wellington, pedindo que usasse a influência dele junto às autoridades do Brasil
para ajudar um missionário americano, iraniano-americano, que está preso no Irã. Porque os Estados Unidos não têm acordo de paz com o Irã, e não podem ajudar, mas o Brasil pode. O Brasil tem condição de ajudar. Companheiros, nós vamos enviar nossa força para que o Brasil possa fazer alguma coisa pelo missionário, né? É o acordo que o Lula fez, não é verdade? É o Lula que se achegou ao Ahmadinejad, parente do Jade, né? Então, por que só o Jadão, né? Então, irmãos, esse desafio para nós ficou mais perto, só que nós ainda parece que estamos dormindo. Os indianos estão do nosso lado. A Índia hoje é um país que o governo reprime a pregação do Evangelho. Você não pode ter uma igreja na sua casa. Você não pode alugar um salão e fazer uma igreja. Você tem que comprar um lugar para fazer uma igreja. Senão você não pode fazer igreja. Tem que ser um lugar específico para a igreja. Você não pode fazer a igreja em outro lugar. Isso é uma repressão ao Evangelho. Mas os indianos moram pertinho de nós. Os filhos deles vão para a escola com os nossos filhos. Os filhos dos muçulmanos também vão para a escola com os nossos filhos. Eles estão pertinho de nós. E pelo amor de Deus, me escute, por favor. Eu fico arrepiado de falar isso para você. Mas amanhã, os filhos dos gays também vão para a escola com os nossos filhos. E a única chance e esperança de eles serem resgatados é se você e eu nos conscientizarmos: a responsabilidade é minha. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Uma embaixada na terra é outro país dentro de um país. A embaixada brasileira lá em Washington DC é Brasil. A lei que funciona lá é a lei do Brasil. Se alguém entrar lá e se refugiar, os Estados Unidos não podem meter o bedelho. Por quê? Porque é a lei do Brasil que manda lá. Escute, da mesma maneira, quando alguém visita a nossa casa, está entrando na embaixada do céu. Ali é a lei do céu que manda, é a lei do céu que comanda. E que coisa boa quando você chega em outro país. Eu tive oportunidade de conhecer outros países. E tem cada país que você chega, como é bonito você conhecer. Cada país tem a sua peculiaridade e as suas coisas lindas. Se você chegar lá em Sintra, você vai ver um dos mais bonitos castelos da Europa. E se você chegar em Lisboa, você vai comer os pasteizinhos de Belém. Aleluia, glória a Deus, não é? E como é bonito você conhecer um outro país. Você chega lá, vê as belezas do país. E só aqui entre nós, tem gente que chega em outro país e não vai mais embora. Gosta tanto que fica lá. Você já ouviu falar disso? Gosta tanto que não sai mais. Começa a ver o país, mas que gostoso, que lugar bonito, que lugar bom. Vem carregada de pecado, de luta, de depressão, de amargura. Vem enferma da alma e presa pelo vício, pela droga, pela desgraça, e entra na sua casa. Que embaixada! Que país legal! Que paz a gente sente nesse país! Olha como é que vive a família desse país. Olha que bênção a prosperidade desse país. Eu não quero mais ir embora, eu quero ficar nesse país. Eu queria que a minha casa fosse também uma embaixada assim. A responsabilidade é minha. Às vezes convidamos pessoas da nossa casa e a última coisa que a gente lembra é falar de Jesus para elas. Fale de Jesus através do que você é, da maneira como você vive, da maneira como você anda, da maneira como você se veste, da maneira como você fala, da maneira como você negocia. Fale de Jesus, glória ao nome de Jesus. Nós disputamos também com a tecnologia, não é? As pessoas cada vez mais vão ficando reclusas. A internet está aí, informando sem formar, informação sem formação. As pessoas vão pescando informações na internet, acham que estão se educando, estão se deseducando, e estão, na verdade, entrando por caminhos de heresias em muitos casos. Compete a você e a mim aceitar e topar o desafio de pregar o Evangelho na internet, de pregar o Evangelho e peitar a tecnologia em nome de Jesus. Use a tecnologia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se nós estamos transmitindo esse culto ao vivo, Dadá. Não estamos, né?
A culpa é do Dário, irmãos, totalmente. Então, ele não trouxe o aparelho. Trouxe? O quê? Então, mas nós não estamos transmitindo. Mas você sabe, hoje você pode transmitir o culto ao vivo. E os nossos parentes do Brasil podem estar vendo os nossos cultos, podem estar vendo os irmãos, enquanto nós estamos transmitindo os cultos ao vivo, usando a tecnologia em favor da obra de Deus. Eu disse aos irmãos, toda quinta-feira a gente se reúne. Os pastores, missionários na Europa, na Austrália, aqui nos Estados Unidos, de todos os lugares, entram ao vivo e nós adoramos a Deus, estudamos a palavra de Deus juntos. Missão é aceitar os desafios em nome de Jesus. Amém? Amém? O desafio parece impossível de vencer, mas nós temos que estar conscientes de uma coisa, de algumas coisas. Em primeiro lugar, quem está conosco? O Espírito Santo está conosco. Nós podemos topar o desafio, porque o Espírito de Deus está conosco. Escute uma coisa, o Espírito de Deus mora em você. Você, a palavra de Deus diz, é templo do Espírito Santo de Deus. Em absolutamente todos os momentos da sua vida, o Espírito de Deus está com você. Isso não quer dizer que Ele concorde com tudo que você fale, com tudo que você faça. Ele não pode ser que Ele não concorde com as suas atitudes, mas Ele está com você. Você já viu aqueles gêmeos siameses? Aqueles que são colados por aqui, às vezes alguns outros aqui pelo pescoço. São duas pessoas habitando num corpo só. Você, o Espírito Santo e você são assim, duas pessoas habitando num corpo só. E às vezes uma pessoa que está junto com a outra desagrada a outra, mas ela está colada na outra, ela não pode sair. Por quê? Porque ela está colada e ela tem que fazer. A outra está fazendo alguma coisa que ela não gosta, está comendo alguma coisa que ela detesta, está me dando náusea, dá náusea em um, mas no outro não. Eu não consigo entender direito isso, mas é assim que é. E a outra precisa, porque ela está ligada à outra, e ela tem que passar por aquilo. De vez em quando o Espírito Santo passa pelos nossos maus pensamentos. Ele tem as náuseas das nossas iniquidades, mas Ele continua conosco. Deixa eu te dar uma boa notícia esta tarde. O Espírito de Deus está em você, Ele se move em você. O Espírito Santo está em você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo, nós podemos fazer missão em nome de Jesus. Estamos em constante oração e jejum pelos pedidos, e é hora de agir. Nós podemos, nós estamos orando por isso em nome de Jesus. Temos a responsabilidade de falar de Jesus. Foi Jesus quem mandou que falássemos. Não temos que parecer profundos, mas sim sinceros. Tem gente que acha que quando vai falar de Jesus para alguém, ele tem que mergulhar nas conturbâncias das incertezas. Deus não te chamou para ser submarino. Deus te chamou para ser testemunha. Conta o que você viu, conta o que você sabe, conta o que aconteceu com você em nome de Jesus. Se Deus te chamar para ensinar, é outro ministério, é algo que Deus vai te dar. Mas pregador e adorador é o que você é em nome de Jesus. Não é o que você faz. Apenas preciso contar quem Jesus é para mim. Glória a Jesus. A responsabilidade é minha. Novas formas de fazer missão. Agora nós estamos terminando. Individual e coletiva. Na verdade agora nós deveríamos estar começando, não é? Mas estamos terminando. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Quem disse que eu tenho a responsabilidade de fazer missão? Jesus disse. E Ele disse 2 ides para você. Primeiro, ide por todo mundo e pregai. Segundo, ide, fazei discípulos de todas as nações. Prega e faz discípulo. Prega e faz discípulo. Aí se desse tempo, não é? Seria tão bom se eu soubesse. Seu coração disse, porque amo a Jesus, eu posso fazer missão. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Essa é a NVI, não é? Sua consciência disse, tenho que fazer missão, vou fazer missão, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é o quê? Diga. Imposta, não é uma sugestão. Rapaz, não é uma sugestão. Não é uma sugestão. É uma imposição. Você tem que fazer em nome de Jesus. Me é imposta esta obrigação. You don't hear me say. You don't hear me say. Aleluia.
Qual é a minha responsabilidade então? Diga comigo: evangelizar, discipular e cuidar do meu fruto. Evangelizar, discipular e cuidar. Nós acrescentamos só uma palavrinha aqui na frente e nós reformulamos a declaração de propósitos do Ministério do Belém: adorar, evangelizar, discipular e cuidar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Missão se faz orando, contribuindo e enviando e indo para a missão. Escute, cada um desses tópicos, irmãos, nós estudamos profundamente. Os irmãos devem ter os estudos. O pastor Luiz Henrique recebe os estudos e certamente está também compartilhando com os irmãos. É muito importante você mergulhar aqui para se fortalecer naquilo que é fazer missão em nome de Jesus. Missão, a responsabilidade é minha. Fique em pé, por favor. Diga comigo: missão. Você diga semigo, diga comigo: missão. A responsabilidade é minha. Vamos juntos? Missão. A responsabilidade é minha. Mais uma vez: missão. A responsabilidade é minha. Sabe, eu não sei, tem gente que fala que a gente conversa sozinho. Eu não sei a partir de que idade, né? Mas você sabe que na Bíblia eu encontrei um salmista que também conversava sozinho? Você acha que você está conversando sozinho, mas na verdade você está conversando com a sua alma. E ele dizia assim: alma minha, oh, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Será que você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim para ela: olha, missão, a responsabilidade é minha. Agora eu queria que você falasse com a pessoa mais maravilhosa desse mundo, não do céu, amém? A pessoa mais maravilhosa desse mundo. Fale com ela, fale com a sua alma e diga assim à sua alma: minha alma. A sua alma é o centro da sua personalidade. Diga: minha alma, missão é minha responsabilidade. Minha alma, a responsabilidade é minha. Senhor, temos pregado a Tua palavra. Segundo o Senhor tem colocado no nosso coração, temos pregado e ao Teu Espírito compete, Senhor amado e bendito, trazer esta palavra ao coração dos Teus filhos, para que ela produza fruto e resultado para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a guardar o que da Tua parte nós recebemos. Ajuda-nos a viver, Senhor, o que da Tua parte nós recebemos, para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino na terra. Nós queremos com alegria fazer a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quando você começar a pregar, quando você começar a se conscientizar dessa responsabilidade e começar a agir, você vai começar a ver mudanças na sua vida. A primeira mudança que você vai ver é que você vai sentir uma alegria que você nunca antes sentiu. Você vai sentir um gozo na sua alma que você nunca antes sentiu. A segunda alegria é que você vai começar a ver as coisas serem mudadas ao seu redor. Assim como o pecado contagia quem está ao seu redor, a bênção de Deus também. Você vai ver pessoas serem abençoadas porque você está fazendo missão. Você vai ver a prosperidade e a bênção de Deus na sua vida. Ei, pastor, pera um pouquinho. O senhor está pregando prosperidade? Não naquele sentido fraco, chulo, não. Eu estou pregando a prosperidade de Deus, aquela que o Senhor disse assim: vocês não me escolheram, fui eu quem escolheu vocês. Vocês não tinham nome. Lembra que você não tinha nome? Você era o Zé não sei da onde, não é? Você era o Zezinho lá não sei da onde, né? Você era a Maria não sei da onde. Ninguém conhecia você. Você não era ninguém. Mas eu dei um nome para você. Agora eles conhecem o Zé de Jesus, o João de Deus, a Maria de Jesus. É conhecida na terra, é conhecida no céu. Você agora tem um nome. O nome de Jesus está em você.
eu vos nomeei. Mas eu nomeei vocês para vocês darem fruto. E para que o vosso fruto permaneça, eu só estou repetindo tudo que já foi falado aqui. E a última parte diz assim: a fim de que tudo, diga comigo tudo, diga de novo tudo, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Depois que você começar a evangelizar, depois que você começar a dar fruto, e o seu fruto permanecer, pode preparar o celeiro, porque a bênção vai chegar com abundância, em nome de Jesus.